Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje a gente vai continuar a nossa aula de zoologia, nossas aulas na verdade de zoologia, falando de mais um grupo animal, que é o grupo dos platelmintos, né? No final da aula eu cito algumas verminoses transmitidas por esses animais. Lembrando que a gente vai ter depois uma aula específica só sobre verminoses, tá bom? Eu vou pontuar para vocês no final algumas das verminoses transmitidas por esses animais. Então é um grupo relativamente interessante. Surgem aqui nos platelmintos algumas novidades evolutivas que são bem importantes, né, para o desenvolvimento dos outros animais, inclusive para o nosso desenvolvimento. É a primeira vez que surge um sistema nervoso organizado, que surgem órgãos sensoriais, o sistema digestório começa a se formar nesses grupos, então é um grupo bem importante do ponto de vista evolutivo, tá bom? Então bora lá. O que é que seriam platelmintos? Elminto vem tanto o plato como o elminto vem do grego, né? Elmintos são vermes e plates vem de achatado, de plano. Então os platelmintos, eles são animais de corpo achatado, são vermes de corpo achatado, de corpo plano, tá bom? Habitam preferencialmente o meio aquático, certo? Seja esse meio marinho ou do ciclo de água doce. Alguns também são encontrados em solos úmidos, mas você tem que ter a presença de água nesses ambientes. Dificilmente, você não vai encontrar esses animais aqui em ambientes ressecados, em ambientes secos. Bom, existem espécies de vida livre, né, que vivem sem causar problema, sem causar dano, mas também existem alguns deles que são parasitas, ou seja, que vivem às custas de outros seres. Tá bom? Então, o padrão de estudo dos platelmintos, aquele organismo que serve como modelo de estudo nos platelmintos, é a planária, que é esse indivíduozinho aqui, ó, esse vermezinho aqui, achatadinho. Então, ela é o modelo de estudo dos platelmintos. Lembrando que esses seres são os primeiros a apresentar simetria bilateral. O que é simetria bilateral? O que a gente tem até hoje. Se você observar no seu corpo, é comum que um lado seja imagem especular do outro. Então você é formado por dois lados relativamente parecidos, simétricos. Aquilo que você tem de um lado, você tem do outro, geralmente, né? Então a gente apresenta simetria bilateral. Distribuição de órgãos varia e tudo mais, mas a gente apresenta externamente esse aspecto de simetria bilateral. Então, os primeiros organismos a apresentar esse padrão de simetria bilateral foram os platelmintos. Se você parti-los ao meio aqui, você vai obter duas imagens especulares. Você vai obter dois lados relativamente parecidos. Tá? Isso é o que a gente chama de simetria bilateral. São animais acelomados. Que é isso, professor? Acelomados? Simples. Significa dizer que esses animais, apesar de terem órgãos internos, apesar de já apresentarem órgãos, não têm uma cavidade para alojar esses órgãos. Então, eles não são ocos, são totalmente preenchidos. Diferente do nosso caso. A gente apresenta uma cavidade abdominal, uma cavidade torácica, onde os órgãos ficam instalados. Né? Esses órgãos eles ficam dentro dessa cavidade. Nesses animais não existe cavidade nenhuma. Então, eles são totalmente preenchidos, mesmo possuindo alguns órgãos. Apresentam um sistema nervoso diferenciado, interessante. Por quê? Porque eles começam a apresentar gânglios nervosos mais desenvolvidos em uma área do corpo, além de feixes em formato de cordão. Esses gânglios nervosos aqui são o prenúncio daquilo que a gente chama de cérebro, tá? Então eles vão ter um lado do corpo mais sensível. Esse processo de sensibilização de um dos lados do corpo é o que a gente chama de cefalização. A cefalização seria o surgimento de uma cabeça, mesmo que primitiva, mas de uma cabeça. E é na cabeça que se localizam os órgãos mais sensíveis. É com a cabeça que você explora o ambiente. Tá?
Então, esses animais eles apresentam um lado mais sensível aqui, com mais neurônios, que seria a sua cabeça. É a primeira vez na evolução que aparece cabeça. Se você volta para as esponjas não têm cabeça, elas não têm nem neurônio ainda. Quinidades são as águas vivas. Você não sabe onde é que fica a cabeça daquele indivíduo. Os neurônios eles são espalhados ali pelo corpo de forma geral. Então, ele não tem cabeça. Já no caso dos platelmintos aqui, ó, surge a cabeça pela primeira vez. Então, esse processo denominado cefalização, ele foi extremamente importante para a evolução da cabeça. Além disso, os neurônios aqui já se apresentam organizados, ó, formando nervos, formando cordões nervosos, o que ainda não acontecia nos outros animais que a gente já estudou. Tá? Então, isso é um avanço evolutivo muito importante para esses animais. Além disso, outro avanço que surge aqui é uma cavidade, um espaço para digestão, né? Uma estrutura digestória. Esses animais eles apresentam boca, faringe e um sistema que a gente chama de sistema digestório incompleto. Por que esse sistema ele é incompleto? Porque esses animais apresentam boca, mas não apresentam ânus. Então o alimento ele entra pela boca, sofre processo de digestão e absorção, e aquilo que não é digerido volta por esse mesmo orifício. Então, eles não apresentam ânus ainda, tá? Mas em comparação a poríferos e quinidários, já é uma vantagem porque eles já apresentam pelo menos o começo desse tubo digestório. Não apresentam o fim ainda, mas o começo do tubo digestório já está presente. Então, eles têm um intestino ramificado para a distribuição dos nutrientes, mas não apresentam ânus. Então, aquilo que não foi aproveitado tem que voltar novamente pela boca e pela faringe pela boca para ser eliminado. Bom, mas é uma vantagem em comparação aos animais que vêm antes. Sistema digestório incompleto, tá bom? Não existe aqui ainda sistema respiratório e sistema circulatório. Então, esses dois ainda não apareceram, mas o digestório já começou a aparecer. Então, já é uma vantagem evolutiva, certo? No caso da reprodução, como é que esses indivíduos eles se reproduzem? Nesse caso, eles são super dinâmicos, eles podem se reproduzir tanto de forma assexuada, que é aquela forma de reprodução onde não existe mistura ou troca de material genético, né? Nesse caso aqui, um exemplo de reprodução assexuada por regeneração. Se você parte uma planária, ela consegue se regenerar. Então, cada um desses pedacinhos aqui dá origem a um novo indivíduo. Se regenera, dando origem a um novo indivíduo. E a capacidade de regeneração desses seres é incrível, tá? Eles conseguem realmente se reproduzir a partir de regeneração. Eles não são os únicos, não. Outros animais também conseguem fazer isso. As próprias esponjas, a gente já discutiu isso na aula sobre poríferos, elas também têm um potencial de regeneração muito grande, tá? Mas as planárias também conseguem se reproduzir por regeneração. E também se reproduzem de forma sexuada, ou seja, elas também produzem gametas, também produzem espermatozoides e óvulos, e indivíduos, embriões, que são planárias jovens. Então também acontece reprodução com troca ou mistura de material genético. Só que tem um detalhe. As planárias elas são monóicas. O que é que significa isso? Significa dizer que elas são seres que apresentam ao mesmo tempo o sexo masculino e o sexo feminino. Então elas produzem ao mesmo tempo espermatozoides e ovos. Elas têm testículos e ovários no mesmo corpo. Então são indivíduos com dois sexos. Tá certo? São hermafroditas com dupla fecundação simultânea. O que é que significa isso? Que quando duas planárias cruzam entre si, as duas ficam grávidas, digamos assim. Porque elas são macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, os testículos de uma vão produzir espermatozoides que vão fecundar os óvulos produzidos pelos ovários da outra. Então, uma fecunda a outra e as duas têm bebês. Porque elas são monóicas. Significa dizer que elas apresentam os dois sexos no mesmo indivíduo. Tá certo? Então, as planárias também se reproduzem de forma sexuada, tá bom? Isso aqui é interessante porque garante variabilidade genética. Enquanto a reprodução assexuada é rápida, prática, você não precisa de um outro indivíduo, né? Você se reproduz sozinho,
de maneira eficiente, mas aqui você não tem variabilidade genética. Então, todos os indivíduos formados a partir desse modelo de reprodução são idênticos entre si. Já aqui não, aqui a gente tem variabilidade genética. Apesar de ser um processo mais complexo, que demanda mais tempo, desprende um gasto maior de energia, mas a gente tem o fato vantajoso de gerar variabilidade genética. Tá certo? E como eu falei para vocês, alguns desses seres acaba que causam doenças, podem provocar doenças, são chamadas de verminoses. A gente vai ver no próximo grupo que a gente estudar, que são os nematelmintos, que eles também causam verminoses. No caso dos platelmintos, as três principais verminoses causadas por esses seres aqui são a esquistossomose, que é uma doença conhecida como barriga d'água, tá? Ela é transmitida, ela é causada pelo Schistosoma mansoni, né, em contato com água contaminada. A gente vai ver o ciclo dessas verminoses numa outra aula. A teníase, que é popularmente chamada também de solitária, né, que é transmitida pelo consumo de alimentos contaminados, principalmente com carnes contaminadas, com cistos secos, né? E a tênia solium e a tênia saginata, que é a tênia do porco e a do boi, respectivamente, são as causadoras dessa doença. Elas aqui, as bichinhas. A cabeça dela, Scolax. E aqui o esquistossoma, né? O macho e a fêmea. E também a cisticercose, que é causada, na verdade, pela tênia solium quando se ingerem ovos contaminados dessa tênia aqui, dessa daqui, tá? A gente vai discutir depois com mais detalhes cada uma dessas verminoses. Tem uma aulinha só sobre isso, tá bom, gente? Então, é isso. É um grupo super importante, evolutivamente destacado dos demais, né? Tem duas características evolutivas que se destacam aqui, que é o surgimento da cefalização e do sistema digestório, né? E essas características perduram até hoje nos animais, né? Pelo menos a maioria dos animais continua apresentando cabeça e sistema digestório. Então foi muito importante ter surgido aqui nesses animais. Eu vou mandar para vocês agora uma atividadezinha junto com essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Valeu!